Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Bem-Estar ao Vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Gisele Bortoleto e o nosso tema de hoje é o que nós podemos aprender com os meninos da caverna. O mundo parou recentemente, em plena Copa do Mundo, para acompanhar de perto o resgate dos 12 meninos e do treinador do time Javali Selvagens na Tailândia. Eles ficaram presos em uma caverna cheia de água durante 9 dias, 9 deles sem comer e com pouco oxigênio. E o mundo parou também para refletir sobre tudo o que aconteceu. Aprendemos muitas lições que podem ser aplicadas na nossa vida. A serenidade, a positividade, a fé, a esperança, o sacrifício, a liderança, a cooperação, a resiliência, o gerenciamento de crise, a confiança, a gratidão, entre tantas outras. Para falar sobre esses valores, muitos deles esquecidos, e como aplicá-los no nosso dia a dia, os nossos convidados de hoje são o coach e instrutor de yoga e meditação Salvador Hernandes e a psicóloga e instrutora de meditação Etienne Janiak. Boa tarde, sejam bem-vindos. Quem também está com a gente hoje é a repórter Juliana Ribeiro, que assim como eu aqui, nós acompanhamos o tempo todo, em tempo real, esse resgate, né, Ju? É verdade, Gi. E como internauta nós estamos ao vivo, a hora que a Gi fez a abertura, a gente sabe que ao vivo sempre é um pouco mais complicado, né, Gi? Foram 18 dias. Eu acho que na hora da abertura você falou 9 dias, sem 9 comer. deles... 9 dias sem comer. Exatamente. Foram 18 dias que eles ficaram na caverna. Então eu queria começar o programa perguntando para os nossos convidados o que dá para a gente aprender com o que aconteceu. Todos esses resgates de valores que a Gi citou, o que a gente tira disso no nosso dia a dia? Por favor. Bom, prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade da gente conversar sobre o episódio tão sensacional que aconteceu, né? Eu acho que dá pra gente aprender muita coisa a partir dessa experiência, essa questão de acreditar que a gente vai conseguir, né? A positividade, a comoção geral, várias pessoas do mundo inteiro se mobilizarem em prol de algumas vidas e a gente vê no final que deu certo, que eles estavam bem, então essa esperança, né? Acho que o mundo está muito cheio de negatividades, a gente precisa acreditar na vida, a gente precisa acreditar que coisas boas acontecem. Eu acho que isso é algo super importante, assim, desse episódio. Concordo, né, Etienne? E acho que uma coisa que me chamou muito a atenção, né, quando a gente acompanhou também todo esse caso, assim, dia a dia, as notícias, foi uma coisa muito legal, assim, de ver como o processo foi dando certo, né? E acho que, para mim, a grande lição que fica é como a gente pode realmente superar grandes adversidades, né, que aconteceu com eles, acontece na vida das pessoas, no dia a dia. E eu penso que é isso aí, a positividade. A gente talvez vai falar bastante ainda sobre essa questão de se centrar, né, de se voltar para si. Lá dentro da caverna eles, né, não tinham muito o que fazer externamente. E eles tiveram que permanecer absolutamente em contato ali com eles. Acho que essa foi uma grande lição também. Olha, através desse processo a gente consegue superar grandes adversidades. Mesmo depois de 9 dias sem comer, sem saber se iriam ser encontrados e resgatados, quando eles foram descobertos, esses meninos, eles estavam calmos. Nada de gritos exagerados, de choro, nada. Eles mantiveram realmente a tranquilidade e demonstravam apenas alegria por terem sido encontrados. No nosso dia a dia, acho que a falta de controle das nossas emoções atrapalha muito a nossa vida. Esses meninos, esse controle que eles tiveram durante esses 9 dias, pode ser também uma lição para a gente?
Eu acho que esse foi a maior lição desse episódio, né? Porque a gente vive numa cultura que a gente associa que o nosso equilíbrio interno, nossos pensamentos, nossos sentimentos dependem do que está acontecendo à nossa volta. Então, se eu estou com um problema, é natural que eu esteja nervoso, que eu esteja mal. Mas, na verdade, não é esse o caminho, né? A gente tem a capacidade de gerenciar o nosso mundo interno. A gente não precisa estar à mercê do que acontece conosco. E eles mostraram isso da forma mais limítrofe, assim, né? Com todas aquelas condições de risco, eles conseguiram encontrar um estado de equilíbrio e de paz interno que independe do que estava acontecendo. Né? Então eu acho que esse é um grande exemplo para a nossa vida no dia a dia, né? A gente não precisa ficar se justificando, eu tô assim por causa disso, por causa daquilo. Eu tô assim porque eu ainda não tenho habilidade suficiente para lidar com as coisas que estão acontecendo na minha vida. Acho que existe também um fator cultural, né, na minha opinião, a respeito do que você citou. Então, eu acho que culturalmente lá no Oriente, né, na Tailândia, em vários países, eles têm culturalmente essa influência já de algumas práticas, né, ligadas à questão cultural e à questão religiosa, práticas contemplativas, práticas de uma busca mais interna por os caminhos da meditação. Acho que isso também ajudou bastante. E vocês acham que se fossem meninos brasileiros, meninos e adolescentes brasileiros ou europeus criados de uma forma completamente diferente, essa operação teria tido tanto sucesso? Eles teriam sobrevivido ou eles teriam brigado entre eles, se desesperado, um tirado a comida do outro? Vocês acham que sobreviveriam? É difícil fazer uma prospecção assim, né? Mas eu acho que uma série de fatores se juntou ali para o sucesso desse caso, né? Como eu comentei, a questão cultural, então todos eles, de alguma forma, tinham ali, né, alguma informação já sobre isso, na família, nas práticas que eles de alguma forma tinham vivenciado. O treinador era um ex-monge que tinha toda uma iniciação e todo um contexto ali de colocar positivamente essa informação para os garotos, né? Então, se você pegar, assim, jovens, né, pré-adolescentes da mesma idade numa cultura ocidental, com um técnico que provavelmente não seria um ex-monge, né, seria uma pessoa do cotidiano, cultural deles também. Eu acho que as dificuldades seriam muito maiores. Né? Eu acho que fica muito algo para a gente aprender com essa cultura oriental, né? Nós ocidentais nos desenvolvemos muito na ciência, na tecnologia, no conhecimento do mundo externo, mas a gente não teve esse mesmo desenvolvimento no cultivo e conhecimento do mundo interno. E nessas horas a gente vê como isso faz diferença. E essas habilidades socioemocionais, essa capacidade de olhar para a sua mente, de gerenciar suas emoções, é algo que se aprende e se desenvolve. Não é algo que, assim, claro que é importante que era esse monge e tudo, mas se as crianças já não tivessem sido criadas numa cultura e num ambiente que favorecesse esse olhar para si, provavelmente elas também não teriam conseguido desenvolver em tão pouco tempo. A gente precisa de uma cultura que olhe para esse mundo interno, que favoreça esse autodesenvolvimento e não só o desenvolvimento externo, né? Senão a gente vai continuar com tantas doenças mentais e tantos desequilíbrios de todas as ordens. E qual que seria... Desculpa, você quer comentar? Não, concordo totalmente. E qual que seria a dica de vocês, então, para nós, que às vezes estamos num momento de estresse, passando por situação difícil, como manter essa calma? Dá para aplicar para nós, entendeu? Que não temos esse conhecimento de ser um ex-monge, de culturalmente crescer ali. Como que a gente traz isso para o nosso dia a dia, para manter essa calma, às vezes, num momento de tanto estresse? Existem técnicas, alguma coisa que a gente pode estar fazendo, recorrendo? O que eu acho maravilhoso, né, nós das práticas contemplativas que estudamos e praticamos isso, é saber que essas ferramentas, elas são acessíveis e são simples. É o simples, assim, comprometimento de voltar a sua atenção para o momento presente. Se conectar com a sua respiração, perceber como é que está seu corpo, como está sua mente, como que eu tô. Né? São práticas muito simples. Eu acho que o mais importante é a gente entender. Eu preciso estar em contato comigo mesmo. Eu preciso me equilibrar. Eu preciso encontrar esse lugar de equilíbrio interno para a partir daí eu sair para o externo. E aí a respiração eu acho que é o caminho, a técnica, assim, a prática mais eficiente e rápida para a gente se conectar com esse aqui e agora, para a gente se perceber e se equilibrar. Sabe o que eu acho bacana, né, quando a gente aborda esse tema?
Porque, por exemplo, quando a gente estuda uma reação de estresse, de ansiedade, de medo, hoje a ciência já sabe mapear exatamente quais são os caminhos no cérebro. Essa é uma resposta aprendida, desenvolvida, que a gente herdou no mecanismo biológico. Para sobreviver diante de uma adversidade, a gente aciona, né? Essa resposta de enfrentar o perigo, de lutar ou fugir. E, infelizmente, hoje, no mundo moderno, a gente não está sabendo desligar essa resposta quando ela não é necessária, tá? Mas o que eu acho bacana também é assim, da mesma maneira que a gente tem essa resposta de estresse no nosso cérebro, a gente também consegue acionar uma resposta de relaxamento no nosso cérebro. É natural, o cérebro consegue fazer isso também, está preparado para isso. Só que a gente precisa aprender, como a Etienne falou, é um treino, né? Se você não souber o caminho lá que você vai acessar essa resposta de relaxamento, ela não vai acontecer. E eu também concordo totalmente, acho que a respiração é a ferramenta mais eficaz, mais simples, né, Etienne? É o caminho inicial, assim, para você conseguir trazer, sabe, o seu corpo para uma resposta de mais calma, tranquilidade e relaxamento num momento. Quando vocês falam em respiração, é o quê? É prestar atenção no movimento de inspiração e expiração? Porque todo mundo fala, a respiração, a respiração. Mas quem está em casa muitas vezes não sabe como usar essa respiração. É isso? É prestar atenção nos movimentos? Acho que a atenção é o primeiro ponto, né? Existem várias técnicas de respiração, na verdade, e existem vários modelos de você trabalhar a respiração para conseguir essa maior calma, tranquilidade e tal. Mas acho que um primeiro ponto é esse. É você, assim, detectar como que você está emocionalmente, como está a sua respiração. Porque quando a nossa mente está agitada, com medo, ansiosa, etc., a nossa respiração acompanha esse padrão emocional. Ela também está desorganizada, ela também está rápida, curta, né? A gente está respirando ofegante. Então, talvez um primeiro momento é assim, ok, me percebi num momento de estresse, de ansiedade, de medo, de agitação, né? Paro, identifico isso, aceito isso e olha para a sua respiração. E a partir daí você começa, então, um aprendizado de uma técnica, né? Começa a perceber a entrada e saída do ar pelas suas narinas, né? Vai tentando trazer isso de forma mais pausada, mais profunda. Com certeza você muda a fisiologia e o seu estado mental em poucos minutos. E é interessante essa questão de observar a respiração, porque você dá um foco de observação para a sua mente. A nossa mente, quando a gente não tem esse trabalho de olhar interno, ela é que nem um cavalo solto, ela vai embora. E você perde esse controle sobre a mente, né? Essa capacidade de gerenciar. Então, quando você presta atenção na respiração, ela serve como uma âncora. Então você foca a sua atenção naquilo e aí você observa esses pensamentos que continuam passando, mas sem se deixar levar por eles. A gente pode escolher os pensamentos que vêm, a gente pode escolher segui-los ou não, dar prosseguimento a eles. E aí já juntando com essa questão da positividade, né? Esse que é o grande lance da meditação, é você olhar para esses pensamentos como convidados. Eu vou aceitar todos os convidados na minha casa? Não vou. Tem convidados que são desagradáveis. Então eu posso olhar e falar, não, obrigada. Os pensamentos também. Se eles recebessem os convidados que vieram como desespero, como pânico, como desesperança, eles teriam sido tomados por isso. Porque as emoções aflitivas, elas chegam pequenas. Só que se a gente não observa elas e deixa elas passarem, elas crescem e tomam conta de nós. Então observar a respiração nos ajuda a isso. A gente tendo um foco para a mente, a gente observa, nossa, olha, me veio um pensamento terrível. Deixa ele passar. Eu tenho essa possibilidade. E, Salvador, Etienne, nós falamos muito do mundo moderno, né? As pessoas estão sempre corridas, estão sempre com muita informação, conectada 24 horas. Essa semana eu recebi uma imagem que eu acho que dá pra gente poder exemplificar ela aqui. A pessoa estava tentando meditar com o olho aberto, um olho fechado, e dizia assim, que horas acaba essa meditação, porque eu tenho várias coisas para poder fazer. Existe alguma técnica também para esse tipo de pessoa que está sempre tão acelerado, ela ir acalmando, para ela poder entrar, é por música, é caminhar na terra, é um banho. O que essa pessoa pode fazer? Porque às vezes ela não percebe que ela não desligou. Ela tá ali tentando, mas a mente dela tá pensando, eu tenho que fazer o supermercado, eu tenho que buscar isso, eu tenho que fazer aquilo. E ela tá ali com o olho aberto, o olho fechado, pensando. E aí, vai? O que vocês têm de dica para esse tipo de gente? É um grande desafio, né, Etienne? Porque e não é tão raro encontrar pessoas assim, ou a gente mesmo, em alguns momentos da nossa vida, assim, né? Eu acho que uma das técnicas que eu gosto bastante, e que eu vejo, né, nos treinamentos lá que
que a gente oferece seria a meditação andando. Meditação andando é uma grande técnica de meditação formal, inclusive. Então, a Etienne falou sobre âncora, né? Então, ao invés de você usar a respiração como âncora, você vai usar o seu passo como âncora. Então, você vai caminhar, de preferência descalço, num ambiente seguro e tal, mas aí a gente vai focar realmente assim, na sensação do contato do pé no chão. Então, eu dou um passo, sinto o meu outro pé levantando, vou dar o passo seguinte, e aí eu vou fazendo essa caminhada, né? Não precisa ser um espaço muito longo, vai, volta, durante algum tempo. E muitas pessoas que têm dificuldade de sentar, fechar os olhos e prestar atenção na respiração, relatam que elas conseguem assim, manter um foco melhor, a mente fica mais quieta, porque elas estão de alguma forma até em movimento, né? Existe um movimento do passo, não é aquela postura clássica de você ficar lá com as mãos posicionadas, pernas cruzadas, etc. Então eu acho que é um caminho interessante, tá? Mas acima de tudo a pessoa, ela precisa querer. Sabe, ela precisa falar assim, ok, então eu quero fazer esse processo, eu quero treinar a minha mente, eu quero aquietar a minha mente. Porque senão, não basta falar assim, então tá, deixa eu ver como que é isso aqui, né? E um olho aberto, outro fechado, não sei se dá certo, não sei nem se eu quero. Enfim, aí o resultado vai ser ruim, né? Eu colocaria 2 dicas, assim. A primeira é estar em contato com a natureza. A natureza em si já é um objeto de contemplação, né? A gente muda na natureza, né? Já tem várias pesquisas mostrando isso, né? Como faz bem pra gente estar num bosque, num parque, perto de uma árvore e respirar a natureza. E uma outra questão é fazer tudo com atenção plena. Cada coisa que você estiver fazendo, né? Legal que você tenha 1000 coisas para fazer. Vou fazer cada coisa inteira. Tô aqui conversando com vocês. Tô lendo, tô lendo. Então, sempre procurar voltar. Não, agora eu tô fazendo isso. Então, legal. Vamos falar com os internautas? Vamos dar um oi para Lia Mara Furlan, para Mirella Amaral, Celeste Damião, Cris Arena, Luciana Ferraz, Sueli Santos, Marlene Gonzaga. A Cris Arena, ela falou assim, excelente bate-papo de aprendizado para toda a vida. E a Silvia Balsan, olá, gosto de ouvir esse bate-papo, ouço sempre. Ela é de Estrela do Oeste. Obrigado por estar assistindo. Mande as perguntas de vocês. Compartilhem histórias. Nós estamos aqui com 2 especialistas que podem estar orientando nessa sexta-feira. A Gi, tem alguma pergunta agora? Ok. É o seguinte, durante toda a diversidade, durante todo aquele tempo que os meninos estiveram na caverna, nós não vimos, estamos falando em emoções positivas, mas nós não vimos em momento algum nenhuma demonstração de raiva, ninguém acusando ninguém. Olha, porque o treinador foi responsável em levar esses meninos, ninguém queria procurar culpados, estava todo mundo unido na missão de encontrar e resgatar esses meninos. Vocês acham que a gente gasta muita energia procurando culpados para os nossos problemas, ao invés de usar essa energia no sentido de procurar solução para eles? É outra lição que a gente pode aprender com essa história? Eu tenho certeza. Eu acho que a gente está vivendo, na minha opinião, um momento assim super importante, né? Dentro da nossa caminhada como humanidade aqui no nosso planeta. Eu acho que a gente está saindo assim de uma era de competitividade, de pensar apenas no eu, de pensar, né, que eu tenho que ser melhor que o outro, se eu precisar eu puxar o tapete do outro para crescer e para alcançar minhas metas eu vou, para um aspecto mais coletivo, para um aspecto assim de buscar algo em coletividade, né? E algo mais baseado nas emoções superiores, nas emoções do coração. Então eu acredito que esse episódio da Tailândia foi perfeito para mostrar assim, se a gente quisesse assim, olha, vamos cada um achar um caminho para sair dessa caverna, né? Cada equipe que chegou de cada país quisesse impor o seu método. Então a gente viu que assim, o que aconteceu foi algo mesmo de equipe lá, entre os meninos, né? Com os meninos e o treinador, entre os que participaram dos resgates. Eles entraram realmente nesse clima de algo mais coletivo, de algo, né, de buscar uma solução juntos e não uma coisa simplesmente individual. Eu acho que isso, para mim, também foi uma grande lição, mais uma.
Eu acho que a gente tem que se perguntar muitas vezes, né? Pra que serve esse tipo de pensamento, esse tipo de fala que eu tô tendo? Tipo, vai mudar alguma coisa? Vai resolver a situação deles? Saber se foi o erro de tal ou de tal pessoa? Se o governo fez ou não fez? Ficar discutindo, né? Acho que a gente tem que usar o nosso tempo mental de uma forma mais inteligente, mais construtiva, né? Tem uma linha que chama conversas apreciativas, relações apreciativas, né? Então, dentro de qualquer dada situação, o que tem de positivo? O que tem de potencialidade? O que tem de saudável? Vamos estimular isso. Vamos por essa linha. O objetivo de todos não é que as coisas deem certo, mas a gente perde muito tempo criticando, né? Como se na crítica, no problema, a gente fosse chegar a algum lugar. E realmente isso é algo que a nossa cultura precisa superar, né? Porque só aumenta o problema. Oi, Etienne, e entrando nessa parte do pensamento, a gente percebeu que ali dentro, quando eles escreveram cartas, nenhum relatou para a família o sofrimento, o que eles estavam passando, né? Eles escreveram cartas de continuidade. Um disse que queria comer um torresmo, o outro pensou na festa. Essa parte de manter o pensamento positivo diariamente, mesmo que não seja um passe de mágica, tudo vai mudar, mas isso muda a vida da gente em realmente pensar positivo? Isso muda totalmente, né? O nosso cérebro, ele é uma antena. A gente se conecta com aquilo onde está a nossa atenção. A nossa atenção, ela é super seletiva. Então, se eu mantenho a minha mente conectada com coisas positivas, eu vou enxergar mais coisas positivas ao meu redor e eu vou atrair isso para a minha vida. A gente acha que a gente enxerga tudo, mas a gente enxerga só uma parte. Então, você selecionar melhor aquilo que você se alimenta e aquilo que você se conecta é fundamental para a nossa qualidade de vida, tanto física quanto emocional. Então é isso, né? Tem várias coisas acontecendo. O que eu decido colocar minha atenção? O que eu decido cultivar? O que eu decido prosseguir? E a gente tem liberdade. A gente não está exercendo, mas a gente tem essa liberdade. Então a gente precisa cultivar isso. Só que a nossa mente, ela é condicionada, que nem músculos. Se a gente está condicionado a olhar para a crítica, olhar para a negatividade, vai demandar um tempo, por isso é importante a prática da meditação, por isso é importante esse tipo de prática para a gente conseguir mudar esses condicionamentos. Porque às vezes a gente vai se cobrar, eu quero ser positivo, só que a minha mente há 39 anos só está dentro de um mecanismo de crítica. Então eu preciso saber que vai demorar um tempo, mas que eu estou nesse caminho. Como o Salvador falou, né? Precisa ter um primeiro movimento de vontade. Eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa mais positiva, eu quero acreditar em mim, eu quero acreditar na vida. Né? E a partir daí a gente caminhar nesse sentido, não é automático. Você sabe que você fazendo essa pergunta, eu me lembrei de ele é um neuropsicólogo, né? Ele escreveu um livro muito legal, chama O Cérebro e a Felicidade, ele chama Rick Hampson. E ele então, a explicação que eu achei super interessante, ele falando assim, que o nosso cérebro, ele tem esses mecanismos de percepção do perigo, então, por questões de sobrevivência, essas estruturas cerebrais, elas são muito ativas, né? A gente está o tempo todo muito vigilante. E, infelizmente, isso gera um viés negativo, né? A gente está muito vigilante aos perigos, às coisas ruins que podem acontecer. E ele fala assim, que a gente precisaria treinar essa visão para o positivo. Então, por exemplo, se você abrir a sua janela, né? Que nem a gente pode olhar para a janela agora, e ver uma paisagem da natureza, um pôr do sol, a gente precisa ter um tempo de exposição para essa situação positiva. Ele relata em torno de 20 segundos. Então, se você olhar para o pôr do sol e falar assim, que pôr do sol lindo, e pronto, e virar e já ir para fazer as suas coisas, você não vai registrar essa experiência como algo positivo que aconteceu no seu dia. A gente precisa de pelo menos 20 segundos, então você tem que contemplar um pouquinho, você tem que ficar ali, olhando, curtindo, admirando, aquilo vai ficar registrado. Então, quando você for fazer a sua revisão de fim de dia, você vai falar assim, olha, o que aconteceu de bom hoje? O pôr do sol que eu fiquei olhando na janela. O abraço que eu dei na pessoa que eu amo, não pode ser aquele abracinho rápido, social demais. É um abraço que tem que ser mais demorado, porque você tem que registrar aquilo. Aquela coisa positiva de uma emoção positiva. Então eu vejo que também entra, sabe, nesse aprendizado, né? De você olhar para as coisas boas que você tem ao seu redor, porque elas existem. Mas a gente precisa ter esse tempo de contemplar, de registrar o positivo na nossa vida também. Já que nós estamos falando em aprendizado, acho que resiliência foi um outro grande aprendizado para todos nós nesse episódio da Caverna.
Resiliência é um termo que foi adaptado da física, trazido para a psicologia e para o nosso dia a dia, que nada mais é que a capacidade da gente se adaptar para superar as adversidades. Vocês acham que o ser humano ele é naturalmente resiliente ou a gente ainda precisa aprender muito, precisa treinar essa capacidade? Boa pergunta, né? Eu vou falar rapidinho assim, eu adoro essa palavrinha resiliência, essa habilidade social. E ela está muito em moda e eu acho que ela veio mesmo para mostrar para a gente o que é possível, como é possível superar, né, tantas adversidades, passar por momentos tão adversos, sem perder o equilíbrio, sem adoecer, sem romper a nossa sanidade, né? Então, eu particularmente acredito assim que a resiliência ela faz parte da estrutura psíquica de algumas pessoas. Então, algumas pessoas são naturalmente resilientes, elas não aprenderam com ninguém, elas são assim, elas passam realmente bem, elas transitam bem pela adversidade. Mas, por outro lado, eu acredito também que todos nós somos capazes de aprender a ser mais resilientes, né? E eu acredito firmemente que o que aconteceu com os meninos e para nós mesmos, né, o aprendizado de meditação, ele é um aprendizado de resiliência. Como você aprender a atravessar uma fase de complicações ou adversidades na sua vida sem perder o seu equilíbrio. O Einstein fala, né, que a inteligência é a nossa capacidade de se adaptar a novas situações. Então a resiliência, para mim, fala desse lugar de não fixação. A gente tende a achar que depois de adulto a gente já está fixo, então eu sou assim, o que eu sei, né, eu sou estourado mesmo, não tenho paciência, minha mente é agitada, enfim. Mas a gente já tem estudos da psicologia, Vygotsky, vários autores falando da neuroplasticidade, né, da nossa capacidade de estar sempre se transformando, sempre aprendendo coisas novas. Então resiliência é isso, é acreditar no nosso potencial de mudar, de se adaptar, de resistir. Então acho que ela vem nos tirar um pouco desse lugar tão fixo, né? De parar de falar eu sou, e se ver como um processo. Eu estou e eu posso melhorar, eu posso ter mais bem-estar, eu posso ter mais equilíbrio. E a partir desse lugar mais amplo de mim mesmo, me adaptar às situações. Porque mudança é a palavra dos próximos anos, né? A gente não tem ideia que vai ser esse mundo daqui a alguns anos, né? Que bom, né? Que a gente pode mudar, né? Bom, Senhor. O internauta Daniel Gavioli está pedindo para vocês comentarem sobre os 3 F. Foco, força e fé. Daniel Gavioli, um abraço para você, né? Um grande amigo. E são 3 palavrinhas bem importantes que estão na onda, né? Acho que foco é uma coisa super importante hoje em dia. Se a gente não souber aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente deseja alcançar na nossa vida, nada vai ser alcançado, né? Mas a gente tem que acreditar também que é possível, acreditar na gente, na nossa capacidade, ou, né, em instâncias superiores que estão aí nos ajudando a conseguir. E é isso, né? Se a gente não tiver essa persistência ali, a gente não vai conseguir. Então, gosto muito dos 3 Fs também. Você quer falar sobre eles, Etienne, ou não? Acho que já está contemplado. Está contemplado? Ok. E a Gi falou de resiliência, mas a gente também podia falar de cooperação, né? Que foi um outro aprendizado que ficou ali. As pessoas se uniram para poder ajudar. Ninguém foi ali para se promover, ninguém foi ali pensando no seu eu. Estavam todos ali para poder ajudar mesmo, né? A cooperação é um valor que precisa ser resgatado por nós? Com certeza, né? E ela é um valor mesmo, assim, que a gente precisa cultivar. Que nem a gente estava falando, a gente está numa sociedade de muitos eus, de um olhar muito individual, e a inteligência coletiva, ela é uma inteligência diferente. Então a gente precisa aprender também a cooperar um com os outros, a gente precisa desenvolver espaços onde isso acontece, né? Em olhar um para o outro como todos atrás de um mesmo objetivo. E de que forma a gente pode reconhecer e potencializar a inteligência de cada um e trazer aquela inteligência, aqueles potenciais para o bem de todos.
né? A gente sair desse olhar de competição e olhar para... Estamos todos na mesma sociedade, na mesma comunidade, o objetivo de todos é que isso funcione bem, que todo mundo viva bem. Então, de que forma o que eu trago pode contribuir, de que forma que você traz, o que a gente pode criar junto, co-criar, né, futuros positivos, isso é tão lindo, né? E você vê gente do mundo inteiro indo pra lá, oferecendo, sem querer falar, eu sou isso, eu sou aquilo, não importa eu, né? Importa o sucesso daquelas vidas que estavam lá, né? A gente parar de olhar tanto pra si, olhar para aquilo que a gente quer de bom que aconteça, que vai ser bom pra todo mundo. Pensar isso pra nossa cidade, pra nossa comunidade, pro nosso bairro, pra nossa escola. Juntos a gente pode muita coisa. Sozinho a gente não pode quase nada, né? É verdade. Já que a gente está falando em valores coletivos, a solidariedade também foi outro ponto muito alto. Do lado de fora, centenas de voluntários, eles ficaram ao redor daquela caverna, alimentando as pessoas envolvidas no resgate, transportando gratuitamente as pessoas que iam e vinham, dando apoio emocional, psicológico para as famílias. A gente, na opinião de vocês, deveria ser mais solidário, não só em situação de crise. Eles podem ser naturalmente solidários, mas nós somos naturalmente solidários, ou isso só acontece em momentos de crise e a gente precisa praticar um pouco mais? Acho que o momento de crise, né, um episódio desse tipo, dessa magnitude que mobilizou o mundo todo, ela traz essa lição, né? Talvez as pessoas consigam se mobilizar mais num momento assim. Mas quem sabe, já que a gente fala tanto de treino, né? Treino das habilidades, a solidariedade é mais uma, né? Quer dizer, se eu consigo fazer isso no momento de crise, por que não fazer num momento menor, no momento de que o meu vizinho está em dificuldade, não precisa ser alguém passando por uma mega catástrofe, né? Lá do outro lado do mundo. E então eu acho que é super bacana. Para mim fica, sabe, Gisele, a lição assim, de que nós, seres humanos, nós somos interconectados. A gente não é, então eu sou eu, Etienne aqui, cada um ali, cada um por si, cada um vivendo a sua vida e eu quero ser feliz, se o outro for, o problema dele, né? Então eu acho que essa interconexão entre os seres humanos é uma coisa assim super valiosa da gente entender e obviamente que a cooperação e a solidariedade vai estar envolvido aí. Gente, o nosso tempo está corrido, mas eu quero fazer uma última pergunta que eu acho que é importante. Muitas vezes é um pouco difícil mudar valores de adultos, mas a gente ainda pode fazer isso com as crianças, ensinando alguns valores às crianças. Muitos não ensinam porque não sabem. A quem compete esse papel? Como repassar esses valores coletivos para essas crianças? Tem uma frase da Dalai Lama que eu gosto muito, né? Que ele fala que se todas as crianças até 8 anos aprendessem a meditar, a gente ia acabar com a violência do mundo em uma geração. E isso é grande coisa, né? Então, educar as crianças enquanto elas ainda estão mais abertas é algo que é de responsabilidade de todos nós. De toda essa sociedade que está lidando com tantas questões, tantos desafios, e a gente precisa formar essa nova geração. Então, acho que mais do que transferir responsabilidades é cada um olhar para si, cada um perceber que mais importante do que as minhas coisas é o todo e que eu preciso estar bem para conseguir ser um bom exemplo para as crianças ao meu redor. Seja eu professor, seja eu pai, seja eu profissional da mídia que passa informação, seja eu médico, seja eu o que for. A gente precisa humanizar, a gente precisa trazer isso como responsabilidade de cada um. É o que eu acho. Bom, gente, nós queremos agradecer muito a presença do Salvador Hernandes, da Etienne Janiak, você que ficou aí acompanhando esse programa com a gente. Na sexta-feira que vem nós vamos estar de volta e aguardamos vocês nesse horário. Até mais.